A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, cá estamos de novo, neste novo ano de 2023, para a nossa primeira rubrica A Vida Continua. Hoje, na continuação daquilo que falávamos no último dia do ano, sobre são chegados os tempos. Muita gente desejou para este ano que o ano trouxesse paz e saúde. Ora, nós sabemos, e esta é a má notícia, nós sabemos que o ano não nos trará coisíssima nenhuma se nós não fizermos por isso. Nós queremos paz, mas seremos nós pacíficos ou fervemos em pouca água? Queremos saúde. Será que somos otimistas, emitimos bons pensamentos, bons desejos em relação aos outros? Cuidamos da nossa alimentação? Bom, caros amigos, se isso não acontecer, não vale a pena estar de braços cruzados à espera que as soluções venham do exterior, porque não virão. Somos nós que temos que fazer um ano melhor, mais pacífico, tornando-nos pacíficos e com mais saúde, tratando de nós da mesma. Bom, então, na continuação daquilo que nós falávamos no sábado passado, ainda em 2022, com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que nada se foi e nada se será, que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade. Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para os outros. Uma vez que disso não tira nenhum proveito, para ele esse progresso não estará perdido. De que lhe serve trabalhar para os que vierem depois, se jamais os deverá conhecer, se são seres novos, que eles também, pouco depois, entrarão no nada. Sob o império da negação do futuro individual, tudo se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Que força, que coragem não aure ele contra as vicissitudes da vida material. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador que esta lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não passam de dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e mais consolador que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, primeiro através das gerações de um mesmo mundo e depois de mundo em mundo até à perfeição, sem solução de continuidade. Assim todas as ações têm um objetivo, porquanto, trabalhando para todos, trabalha-se para si, e reciprocamente, de tal sorte que o progresso individual e o progresso geral jamais são estéreis, aproveitam às gerações e às individualidades futuras, que outra coisa não são que as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. Claro está, caros amigos, estamos a falar da temática que se iniciou sábado passado, intitulado São Chegados os Tempos. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a reencarnação é apenas uma forma temporária da sua existência. Salvo a vestimenta exterior, há, pois, identidade entre os desencarnados, os que têm o corpo de carne, e os desencarnados, aqueles que já se despojaram deles. São as mesmas individualidades sob dois aspectos diversos. Ora pertencendo ao mundo visível, ora ao mundo invisível, encontrando-se ora num, ora noutro, concorrendo num e noutro para o mesmo objetivo, por meios apropriados à sua situação. Desta lei decorre a da perpetuidade das relações entre os seres, a morte não os separa, não põe termo às suas relações simpáticas e nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes na Terra
quando esses dois sentimentos tiverem entrado nos seus corações e nos seus costumes, porque então a eles sujeitarão suas leis e suas instituições. Será este um dos principais resultados da transformação que se opera. Mas, caros amigos, como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna os homens para sempre estranhos uns aos outros? Pela lei da perpetuidade das relações que ligam todos os seres, a doutrina espírita funda esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. Disto faz não só um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que está feito e ao que será feito, aos homens do passado e aos do futuro. Não mais poderá dizer que nada tem de comum com os que morrem, pois uns e outros se encontram incessantemente neste e no outro mundo para subirem juntos a escada do progresso e se prestarem mútuo apoio. A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante uma vida efêmera. É perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família, cujos membros, na sua totalidade, são solidários uns com os outros, seja qual for a época em que tenham vivido. Tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo e que ele suscitará entre todos os homens quando estiver universalmente espalhado, compreendido, ensinado e praticado. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinónimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, tem a sua razão de ser. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Destes dois sentimentos bem compreendidos sairão forçosamente as mais proveitosas instituições para o bem-estar de todos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não haverá fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada numa base inabalável. Esta base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedras porque, anatematizando-se, entretém o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convictos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, olhar-se-ão como filhos de um mesmo Pai e darão as mãos. É esta fé que dá o Espiritismo e que, de agora em diante, será o pivô sobre o qual se moverá o género humano, sejam quais forem sua maneira de adorar e suas crenças particulares, que o Espiritismo respeita, mas das quais não deve se ocupar. Caros amigos e ouvintes, somente desta fé pode sair o verdadeiro progresso moral, porque só ela dá uma sanção lógica aos direitos legítimos e aos deveres. Sem ela, o direito é o que é dado pela força, um dever, um código humano imposto pela violência. Sem ela, que é o homem? Um pouco de matéria que se dissolve, um ser efêmero que apenas passa. O próprio gênio não é senão uma centelha que brilha um instante para extinguir-se para sempre. Por certo, não há nisto muito para o erguer aos seus próprios olhos. Com tal pensamento, onde estão realmente os direitos e os deveres? Qual o objetivo do progresso? Somente esta fé faz o homem sentir sua dignidade pela perpetuidade e pela progressão do seu ser, não num futuro mesquinho e circunscrito à personalidade, mas grandioso e esplêndido. Seu pensamento o eleva acima da terra, sente-se crescer, pensando que tem seu papel no universo e que esse universo é o seu domínio,
que um dia poderá percorrer e que a morte não fará dele uma nulidade ou um ser inútil a si mesmo e aos outros. O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas apenas ele é impotente para o regenerar. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em benefício das suas paixões e dos seus interesses pessoais. Razão porque os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de se destruírem mutuamente. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra, pondo um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer reinarem a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele que derrubará a barreira dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente e não a viverem uns à custa dos outros. É ainda o progresso moral, aqui secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre verdades eternas, não sujeitas à discussão, e, por isto mesmo, por todos aceites. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, em todos os tempos quebrada pelos antagonismos religiosos, que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo inimigo que é preciso fugir, combater, exterminar, em vez de irmãos que devem ser amados. Tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não poderia realizar-se senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, caros amigos, homens de escola procuraram impelir a humanidade nessa via, mas ainda muito jovem, a humanidade ficou surda e os seus ensinamentos foram como uma boa semente caída sobre a pedra. Hoje ela está madura para lançar suas vistas mais alto do que o fez, a fim de assimilar ideias mais largas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os seus erros. A geração que surge, temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais justas, imprimirá ao mundo um movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, pelas ideias grandes e generosas que vêm à tona e que começam a encontrar eco. É assim que se vê fundar-se uma porção de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o impulso e pela iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais diariamente se impregnam de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a olhar-se como membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, suprimem as barreiras que os dividem de todas as partes do mundo. Reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Mas faltam a essas reformas uma base para se desenvolverem, para se completarem e se consolidarem, uma predisposição moral mais geral para frutificarem e se fazerem aceitos pelas massas. Isto não é menos um sinal característico do tempo, o prelúdio do que se realizará em mais vasta escala à medida que o terreno se tornar mais propício. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, uma repulsa instintiva contra as ideias materialistas, cujos representantes se tornam menos numerosos ou menos absolutos. O espírito de incredulidade que se havia apoderado das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as tinha feito repelir com a forma o próprio fundo de toda a crença, parece ter sido um sono
ao sair do qual se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde se fez o vazio, procura-se algo, um ponto de apoio, uma esperança. Neste grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável, não o espiritismo ridículo, inventado pela crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, tal qual o compreende quem quer que se dê o trabalho de procurar a amêndoa dentro da casca. Pelas provas que ele traz das verdades fundamentais, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças, pela certeza que dá de um futuro conforme à justiça de Deus e que a mais severa razão pode admitir. Ele tempera as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Tornando conhecidas novas leis da natureza, o espiritismo dá a chave de fenómenos incompreendidos e problemas até agora insolúveis e mata, ao mesmo tempo, a incredulidade e a superstição. Para ele, não há sobrenatural nem maravilhoso. Tudo se realiza no mundo em virtude de leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, arvora-se como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas e o corta pela raiz, proclamando a salvação para todos os homens de bem e a possibilidade para os mais imperfeitos de chegarem por seus esforços, pela expiação e pela reparação, à perfeição, pois só ela conduz à suprema felicidade. Ao invés de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o fim que pode atingir. Não diz, fora do espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que congraçará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os dividir em seitas inimigas. Por este outro princípio, caros amigos, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, da obediência passiva, que embrutece, emancipa a inteligência do homem e levanta o seu moral. Consequente, consigo mesmo, não se impõe, diz o que é, o que quer, o que dá e espera, que ele venha livremente, voluntariamente, quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e não combate senão a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Mas não lança o anátema a ninguém, nem mesmo aos seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que mais cedo ou mais tarde nele entrarão. Se imaginarmos a maioria dos homens imbuídos destes sentimentos, facilmente poderemos figurar as modificações que trarão às relações sociais, que são a caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. É o fim para o qual, evidentemente, tende a humanidade, o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê muita conta dos meios de as realizar. Ela ensaia, hesita, mas é detida pelas resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Se seguirmos, caros amigos, se seguirmos o curso atual das coisas, reconheceremos que tudo parece predestinado a lhe abrir a estrada. Ela terá por si o duplo poder do número e das ideias, além da experiência do passado. Assim, a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver chegado. O espiritismo, marchando para o mesmo objetivo e realizando seus planos, eles se encontrarão no mesmo terreno, não como concorrentes, mas como auxiliares, prestando-se mútuo apoio.
Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Nesse estado de coisas, que poderão fazer os que quisessem opor obstáculos? Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz desta renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplidão das suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo é mais que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador, razão porque é seu contemporâneo. Veio no momento em que podia ser útil, porque também para ele os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos intransponíveis. Inevitavelmente teria sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, ainda não sentiam a necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontrou o terreno preparado para recebê-lo. Cansados da dúvida e da incerteza, apavorados com o abismo que se abre diante deles, os espíritos o acolhem como uma tábua de salvação e uma surpresa consolação. Caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui com esta questão de que são chegados os tempos. E de facto, eles estão aí. Vou-vos deixar para esta semana, para a meditação, uma pequena mensagem do livro Vida Feliz que diz assim: mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. A todos vós, que façamos deste ano um ano melhor. E cabe a cada um de nós fazê-lo, caminhando, mudando, saindo da nossa zona de conforto. Arrisquemos, caminhando na direção do bem. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.